Pico do Itacolomi, eu fui apresentada para ele quando ele ainda tinha 3 braços. Quando ele ainda formava, além da imagem que ele apresenta agora, ele apresentava uma outra imagem. Hoje esse braço é caído e foi um encantamento à primeira vista. Meu pai, também de etnia Xacriabá, ele contou pra gente a história do pico e uma parte dessa caiu, movimentando assim essa significação, modificando um pouco a imagem, mas ainda se pode observar. Quem chega, às vezes até por fotografia, você pode observar ainda essas significações imagéticas que ele apresenta até hoje. As pessoas, elas vinham da Bahia, né, naquele tempo que ainda existiu, do tempo do tráfico dos vapores. Elas vinham da Bahia, aportavam a 20 quilômetros na beira do São Francisco, onde adentra pela fazenda do Capão ali, e eles subiam a pé, caminhavam em penitência, em romaria, os 20 quilômetros até chegar ao Pico do Itacolomi. Lá eles acampavam. Lá eles faziam seus rituais para depois retornar ao ponto do vapor, para retornar para a Bahia. Mas bem antes disso, bem no tempo da colonização mesmo do Brasil, ele já aparece como ponto místico na história, quando o curso do Rio das Velhas é desviado com o encontro para ficar posicionado na forma de triângulo, apontando para a ponta do triângulo para o Pico do Itacolomi, de jeito que o Rio São Francisco vinha, o Rio das Velhas vinha, encontrava com São Francisco. Nesse tempo, ele foi desviado, lá mesmo no tempo da colonização, tempo das bandeiras, né? Ele foi desviado e de forma que a foz dele, então, ele vai encontrar ponto com o Pico do Itacolomi e, consequentemente, o pôr do sol. Ele é fonte de estudos porque um ponto, ele é místico, ponto, né? Ele é estudado na questão do místico, na questão da ufologia também. Por causa do avistamento de muitos pontos luminosos no entorno do Itacolomi, ele já foi bastante estudado na questão da ufologia, né? Que já veio várias pessoas da capital, Belo Horizonte, por exemplo. Teve uma vez que eu acompanhei o pessoal que veio para fazer esse estudo ufológico, porque acreditava-se, de acordo com pesquisas desenvolvidas nessa temática ufológica, acreditava-se que o Itacolomi teria, né, sido formado, uma das hipóteses dele, da formação dele, teria sido ocorrido ocasionado por ventos em cone de uma enorme nave espacial, né, da decolagem de uma nave mãe, por exemplo. Ele faria assim, questão do ventos em cone e formaria o pico. Porque a formação dele vem explicando que seria intempéries das chuvas, das águas, dos ventos, mas tem essa explicação também dentro da ufologia, que dentro desses estudos, que esse pessoal vem para estudar esses avistamentos, aparições de pontos de luzes andantes. Quer dizer, ele vem sendo objeto de estudo desde o tempo da colonização, que se sabe notícia através da literatura, até os tempos modernos, desde a questão mística e desde a questão científica, cultural e em todos os sentidos. O pico ele é bastante interessante
Nesse ponto de vista cultural também, ele é bastante interessante. Quando eu conheci o Pico, o meu pai contava a formação dele, e que já é a formação dele dentro da temática da ancestralidade, né, que os indígenas contavam. Ele foi formado, o Ita Colomi, o Ita, pedra, Colomi, que vem Curumim, que é menino. Então, a tradução dele do tupi vem menino de pedra. E teria sido formado porque nasceria no povo da região um menino que serviria de guia para o povo. Seria um bom guia, seria aquele guia bondoso, que seria bastante benéfico para o povo. Seria um apecatu, que no tupi é um pastor, é um direcionador, né? É um guia. E ele, como em todas as histórias, tem sempre um malvadão no espaço. E tinha o personagem malvado na aldeia, que ele queria direcionar o povo, ele queria ser o líder. E então, ele, como ele era o feiticeiro da tribo, da aldeia, do povo, ele lançou um feitiço. Que aquele menino que nasceu, ele poderia até crescer, ele cresceria, mas ele não, ele seria transformado em pedra. Ele não seria o homem, o guerreiro que guiaria o povo, porque ele seria transformado em pedra. E nisso, ele foi transformado em pedra, e com a ação de Nhanderu, Deus, ele teve a ação sua de crescimento. Ele cresceu. E, portanto, ele mesmo transformado em pedra, ele servia de guia. Por quê? Aqui as pessoas do lugar, eles sabem que o Ita Colomi, desde o tempo dos tropeiros, desde o tempo das bandeiras, ele serve como marco de localização, né? Como se fosse uma bússola no meio do cerrado, certo? Que pelo Ita Colomi passam todos os caminhos. As escritas que tem no pico, no corpo do pico, na parte de baixo, são as pessoas, né, que vão lá, os visitantes, e sempre deixam essas inscrições lá. Inclusive, a última vez que eu fui em pesquisa nesse pico, foi para mim procurar a assinatura de Zé Arigó, aquele médium que fazia aquelas cirurgias espirituais e que morreu na década de 1970. E eu achei a assinatura de José Arigó na face norte do pico. Quem for lá visitar pode olhar na face norte, a uns 3 metros de altura, porque o pico, a areia vai descendo e ele vai ficando cada vez mais alto do ponto de apoio da gente caminhar na base dele. Então, a assinatura de Zé Arigó está na face norte do pico, datada de março de 1970. E aí ele foi justamente no ano que ele morreu, que ele já tinha recebido do guia dele, né? Que ele já tinha sabido que ele desencarnaria naquele ano. E por algum motivo ele veio parar aqui em Buritizeiro, no pico do Ita Colomi, e deixou gravado o nome dele lá, que está lá, e a data que ele esteve. Foi em setembro do mesmo ano, 1970, que ele faleceu num desastre de automóvel. Mas há outras inscrições que são inusitadas e misteriosas no pico, que fica no topo. No topo dele tem umas inscrições que a gente não consegue ler. Essas inscrições, se você puxa o zoom da câmera, você vai observar essas inscrições, mas ninguém nunca decifrou o que realmente está escrito lá. Aí que volta lá na ufologia, que eles estudam essas inscrições, que talvez sejam inscrições
de seres de um outro planeta. E o interessante é que essas inscrições se parecem com as inscrições que estão numas rochas e numa rocha como se fosse um megalítico que fica na beira do Rio do Sono. Essas inscrições da beira do Rio do Sono, que parecem códigos numéricos, parecem códigos de escrita sumérica e são escritas que são parecidas com as que estão no topo do Pico do Itacolomi, com a diferença que a Rio do Sono, elas estão gravadas a tintas, parecem rupestres, e a do Itacolomi, do topo do Itacolomi, está como escavações. O pico, ele é um arenito ele é sensível. Não se sabe como que que ele se mantém em pé, porque ele é no topo de um morro, de outros municípios aqui em volta, da Barra do Guaicuí. Se você puxar um zoom na direção do pôr do sol, na foz, no bico do triângulo que faz a foz do São Francisco com das Velhas, você observa ele só um palitinho no cima do morro. Quando você está chegando em Ibiaí, você já observa ele já de olho nu, aquele palito em cima do morro. E ele é bem frágil. Não sei como é que ele se mantém em pé, porque se você cavar ele assim, você cava ele. Aí, portanto, é muito fácil as pessoas fazer inscrições às vezes algum graveto mesmo, eles escrevem nele assim. Ele não é uma pedra assim consistente. E o que eu observo é que assim, ele pode ruir, a não ser que não se sabe se ele tem alguma coisa que sustenta ele no centro dele, no núcleo dele, se tem alguma coisa que sustenta, ele pode cair, porque as pessoas cavam muito. Todas as pessoas que vão lá, de menos eu, porque eu tenho essa consciência ambiental e eu não fiz e não faço, e os visitantes que às vezes eu oriento também a não fazer, são as inscrições de escavar o pico. Ele formava tipo um palito e lá em cima ele abria, né? Abria tipo os folhos que faziam aquela percepção das imagens de todas as faces, norte, sul, leste e oeste. Aí, essa parte que caiu, que está lá no chão, você observa que ele é aquela pedra que você pode escavar, que você pode cavar como uma pedra sabão. Então, nisso, eu vejo nele uma fragilidade. É uma fragilidade que, da mesma forma que ruiu uma parte, ele pode ruir em mais partes ou pode ruir todo.